Irmãos, Atos dos Apóstolos, vamos lá em Atos dos Apóstolos, a gente está dando sequência à pregação expositiva, sequencial, nós estamos no capítulo 9. Atos dos Apóstolos 9. E o verso que nós paramos, nós retornaremos no verso 10, versículo 10 ao 19. Amém? Atos 9, 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, neste momento, diante de ti, pedimos com humildade em nossos corações que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja, com as nossas vidas. Eu me coloco à tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Nos dê fáceis exemplos, Pai, de entendimento da tua palavra. E que ela, meu Deus, atinja a cada coração, conforme a tua vontade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos para a glória de Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. No culto anterior, nós vimos a respeito da conversão de Saulo. Nós vimos que Saulo, ele pede cartas ao Sinédrio, em Jerusalém, para ir buscar cristãos que estavam em Damasco. Ir, prender, torturar e até mesmo matar. E um pouco antes de chegar a Damasco, o Senhor, Jesus Cristo, apareceu para ele. Apareceu. Falou com Saulo. Os companheiros que estavam com Saulo não entenderam. Eles ouviram, mas não entendiam. Por isso que era uma aparição. Em outros versículos, outros capítulos em Atos, eles viram uma grande luz, mas não enxergaram. Por isso que é uma aparição. Há um propósito nisso, de Jesus aparecer para Saulo. E naquele momento que Jesus apareceu a Saulo, aquele homem se converteu. Aquele homem, naquele momento, ele passou a ser um cristão, um filho de Deus. Bem ali.
a graça irresistível do Senhor. Ele não a resistiu. Ele se rendeu a essa graça. Ali naquele momento, Saulo, ele passa a viver o que nós devemos viver e entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque ele ficou, ali na aparição, ele ficou cego. Ao contemplar a glória do Senhor. Ele ficou cego. Ele precisou ser levado pelos companheiros até o local onde ele estava, para terminar a viagem a Damasco. Nos mostrando que, meus queridos e amados irmãos, nós temos um Senhor. E Senhor, um Senhor das nossas vidas. E Ele fala, Ele ordena o que nós devemos e o que não devemos fazer. Porque Ele é Senhor. Nós somos servos. Saulo, completamente cego, mostra que ele estava totalmente dependente de Deus, como todo cristão deve entender. Dependente do Senhor. Amém? O futuro pertence ao Senhor. Não somos nós que damos as cartas. Até que podemos, ou até muitas vezes, pensamos que nós vamos mexer, ou ter a vida, ou ter tudo conforme o que nós queremos, mas como crentes em Cristo, vai cair a ficha, a gente vai entender que é conforme Ele quer, conforme Ele escreveu. Não são os nossos planos, mas são os planos dEle. Não somos senhores das nossas vidas, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Porque Ele a comprou na cruz por um preço muito alto. Ele a comprou a vida de cada filho de Deus com seu sangue. Amém? E este é Paulo, ou melhor, Saulo, me perdoe. Saulo, convertido, irmãos. Totalmente dependente do Senhor. E ele é levado, estava próximo a Damasco quando ocorreu a aparição do Senhor no caminho. E ele é levado a Damasco. E ali ele estava. E agora no versículo 10, a gente lendo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Visão. Por que eu estou falando isso? Há um porquê. A aparição do Senhor foi a Paulo, a Saulo. Para Ananias foi uma visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias, irmãos, ele não era um apóstolo. Ananias, a gente não vê referência dele, antes, e até mesmo nem depois. Ananias, ele era um discípulo. Em outros pontos, mais para frente, ao qual Saulo ou Paulo fala a respeito da sua conversão, e esse momento, na estadia ali em Damasco, fala que Ananias, ele era um judeu, e um judeu piedoso. Sim, um judeu convertido ao cristianismo. Mas, no início da igreja, que era composta basicamente, principalmente em Jerusalém, e aqui é o início, o evangelho não havia chegado aos gentios. O único gentio prosélito que nós vemos que alcançou e levou esse evangelho foi o eunuco, que foi a conversão ali quando Filipe ensina, ou mostra aquele homem que no texto ali tem Jesus, no texto de Isaías 53. Mas o evangelho ainda não se espalhava. Então, os judeus, os cristãos, eles,
Foram judeus que se converteram ao cristianismo e muitas vezes, ou melhor, né, eles ainda continuavam a guardar, né, a lei, alguns pontos da lei. Circuncidavam seus filhos ainda, eles guardavam o sábado, né, porque era o início da igreja. Era o início da igreja. A gente viu porque Pedro e João estavam indo em determinada hora orar no templo. Porque todo judeu ali em Jerusalém, naquela determinada hora, ou quase todos, determinadas horas, eles iam orar. Eram práticas judaicas, né, ir orar no templo. Porque o templo era o único lugar de adoração ao Senhor. Assim entendia o judeu, e até entende hoje os judeus. Então ele era um homem piedoso, ou seja, e Deus chama esse homem, né? Jesus vem, mas ele é um cristão, né? Um judeu se converteu ao cristianismo, né? Vem uma visão. É um homem ao qual a gente nunca ouviu falar, e depois disso também a gente nunca mais vai ouvir falar, né? Poderia ser qualquer um de nós, mas a condição era um homem piedoso, um homem que amava as coisas de Deus, amava a obra de Deus, era um homem que amava a lei de Deus, porque Deus pode usar qualquer um. Muitos vão falar, Deus pode usar qualquer um, Deus usou até uma mula. Mas irmãos, a minha resposta é, Deus usa aqueles que são piedosos. Tem que haver esse parâmetro em nossas vidas. Porque se nós entendermos ou trazermos para a nossa vida que Deus usa qualquer um, até mesmo um ímpio, para falar ou transmitir alguma coisa para nós, aí a gente desmonta o que a palavra fala. Porque o Salmos 1, que diz o Salmos 1? Bem-aventurado é aquele que não ouve conselho de ímpio. Não é verdade? Mas aqueles que são piedosos, aqueles que amam o Senhor, amam a lei do Senhor. Ananias não era um apóstolo, Ananias não era um líder da igreja, mas Ananias ele era um discípulo. Um discípulo como eu e como você, que amamos ao Senhor, amamos, né, a obra dele, amamos a lei do Senhor, que nos torna o quê? A termos uma vida piedosa. E este homem como um discípulo, esse homem como um homem piedoso, ele tem uma resposta a Deus. E nós devemos ter essa resposta ao Senhor, quando o Espírito Santo fala aos nossos corações. E a resposta é a mesma que nós ouvimos, né, do menino Samuel, quando Deus o chamou. Eis-me aqui, Senhor. É a mesma resposta, né, que o profeta Isaías, quando estava diante do trono de glória, também em visão. E o Senhor, ele chega e fala assim, quem eu enviarei? E a resposta é, envia-me a mim, ou melhor, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Mas pessoas, vidas que são quê? Fiéis ao Senhor. Vidas que são piedosas. Piedade é amar a obra do Senhor, amar as verdades de Deus. Amém, irmãos? Se nós buscamos ter uma vida piedosa, meus queridos e amados irmãos, cheios do Espírito Santo, o Senhor, Ele estará usando a cada um de nós. Estaremos em lugares, estaremos em locais, com um propósito. E esse deve ser o nosso propósito. Não sermos contaminados, mas contagiar aquele lugar, contagiar aquele local, contagiar aquelas pessoas com a verdade do Evangelho. É a missão da igreja, é a nossa missão. E a cada manhã, agradeça ao Senhor, porque as suas misericórdias, elas se renovam. E Deus te deu mais um dia para contemplar a glória dele. Deus te deu mais um dia de oportunidade
de pregar o Evangelho, para a glória de quem? Do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Mais um dia para o seu louvor, mais um dia para a sua obra, mais um dia que não é para que nós sejamos vistos, nós estejamos em evidência, mas assim como Ananias, que não era apóstolo, nem líder da igreja, era um discípulo, como eu e como você, para a glória de Deus. Amém? Mesmo sem compreender o todo, ele se dispõe. A iniciativa sempre é de Deus, né? Vamos ler novamente o 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. Só para continuar, 12. E viu entrar um homem, aí Ananias vendo na sua visão, ok, na visão que ele estava tendo, ele viu entrar um homem, chamado Ananias, então era ele mesmo, né? Impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ponto aqui. Quando, né, até mesmo para desmontar certas profecias, certas visões que pessoas dizem ter de Deus. O que Deus, que Jesus Cristo trouxe a este homem, é uma coisa exata. Ele falou assim: Ananias, vai para uma rua, lá em Damasco. É mesmo falar: meu querido, vai numa rua lá em Toyokawa, que eu te mostrarei. Vou tocar em seu coração quando estiver diante dessa casa, desse propósito. Foi assim? Não. Deus falou o quê? Vai a uma rua chamada Direita. Específico. Lá, numa casa de um camarada chamado Judas. Estão entendendo, irmãos? Não é? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Que coisa? É bem? Estão entendendo? Deus me revelou isso, aquilo, mas e o específico? Estão entendendo, irmãos? Por isso que a gente não tem que dar, sabe, Deus, Ele pode usar alguém? Sim, mas espera aí, tenha muita calma. Tenha muita calma nessa hora. Primeiramente, a profecia ao qual nós devemos seguir, obedecer e saber que ela é verdadeira, aqui está na palavra do Senhor, está nas suas mãos. Está sendo profetizado agora. Estou proferindo a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te convencendo. O Espírito Santo vai falando no teu coração. A aplicação, né, você vai colocando e aplicando essa palavra na sua vida. Tem muita gente decepcionada, muita gente ferida. Conheci uma pessoa ferida e decepcionada, porque buscava seguir profecias. Foi essa semana que eu ouvi. E se não tivesse alguém que desse uma profetada na vida dele, ele ficava triste. E vivendo uma vida de mal a pior nessa condição. Infelizmente. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, né? Houve uma visão aqui, sim. Deus falou a este homem em visão, sim. Está restrito a isso, a esse momento e um propósito. Mas o que Deus trouxe é algo exato. Você vai à rua direita, você vai na casa lá de um camarada chamado Judas, né? Na casa de Judas, e procura um camarada chamado Saulo.
de apelido Tarso, bem específico. E este homem, ele é um crente, ele é um irmão, porque todo crente, ele deve amar a oração. A oração. Ele estava dependente do Senhor, cego. Este homem estava o quê? Clamando ao Senhor, orando ao Senhor. E o que Jesus está falando para ele? Ele estava orando. É o chamado que nós temos para orarmos, irmãos. A oração traz vida. A oração é vida e traz vida a nós, para a glória do Senhor. Amém? Um crente que não ora, está precisando se alimentar mais das coisas de Deus. Está precisando se aquebrantar mais. Está precisando sim fazer jejum para quê? Quebrantar a carne. Para ter disposição, para ter, motivação, não digo motivação, mas para se colocar a orar. A orar. Se pegarmos cultos e cultos de oração, são o que menos tem gente. E isso eu falo em todas as igrejas. Porque oração é vida. A oração é falar com o Pai. Para orar, meus irmãos, tem que ter fé. Porque estamos falando com alguém. A certeza que alguém está nos ouvindo. Só que essa pessoa a gente não vê. Tem que ter fé. Fé em Jesus Cristo. Amém? Para a glória do Senhor. Então, Jesus chama Ananias. Aqui vemos a soberania divina na vocação. Deus chama não somente os mais aptos, mas aqueles a quem Ele decide usar. Jesus poderia usar qualquer um ali em Damasco, mas, de repente, alguém com determinada relevância que estivesse ali em Damasco, mas Ananias, que a gente não conhece, depois a gente não ouve mais falar dele. Ah, pastor, mas não é esse não Ananias lá, de Pedro? Não, aquele lá morreu, tá? Ananias e Safira. E essa é a casa de Judas, não é do Judas, Ele deixou, foi o que ele comprou com o pagamento de vender Jesus? Não tem nada a ver. São nomes comuns. Como Jesus também, Jesus é um nome comum, como José, como Jacó. Ok? Mas a vocação divina, Deus chama a quem Ele quer. A quem Ele quer, entre aspas, corrijo, desde que tenha uma vida piedosa, para a glória do Senhor. Mas aqueles que Ele decide usar, a graça do chamado é irresistível e eficaz, tanto para a salvação, quanto para o serviço, meus irmãos. Essa graça de Deus, a graça de Deus, ela é eficaz na salvação, a graça salvífica, mas também uma graça ao qual faz com que seus filhos, faça com que nós venhamos servir a Deus com alegria em nossos corações. E até mesmo, a princípio, questionando, levantando os porquês de servir. E esse homem, ele levanta um porquê. O crente reformado entende que a obediência nasce da graça. A obediência, ela nasce da graça. Não servimos para merecer, mas porque nós fomos chamados. A gente não serve a casa de Deus, a gente não serve a igreja, você não serve, irmãos, para merecer algo. Não é porque você vai lavar o banheiro, você vai alcançar a salvação, você vai alcançar favores do Senhor, de maneira alguma. Não é porque você vai ajudar como um cooperador, não é porque alguém é um diácono, não é porque alguém é um presbítero. Não é para ter um merecimento, de maneira alguma. Mas é um agradecimento ao Senhor.
e obediência a esse chamado. A esse chamado. Não relute contra esse chamado. Não relute. Muitas vezes, aos nossos olhos, parece ser difícil, parece ser impossível. Mas lembre-se, é Ele que está chamando. É Ele que está chamando. É o Senhor, é o Salvador. Para a glória do Senhor. Né? Eis-me aqui. A pergunta não é, por que eu, Senhor? Mas a resposta é, Senhor, o que queres que eu faça? Toda vocação é um ato da graça soberana de Deus, para a glória do Senhor. Mesmo em circunstâncias, mesmo que aos nossos olhos pareça ser algo difícil e até mesmo impossível. Por quê? Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Senhor, a fama desses camaradas chamados Saulo já chegou aos meus ouvidos. Esse homem, ele persegue a tua noiva. Este homem, ele tortura a tua noiva. Este homem, ele busca matar a tua noiva. Não era verdade, irmãos? Este homem, ele recebeu da sinagoga de Jerusalém, os sacerdotes deram cartas para ele, via as sinagogas aqui em Damasco, para chegar e ver aonde tem cristão, aonde existem casas de crentes, invadir, prender, torturar e até mesmo matar. Este homem, vamos dizer assim, é lógico, né? Esse homem nunca foi crente, nem aqui, nem na China. Isso é uma armadilha. O homem persegue a igreja, e eu vou chegar lá, eu sou Ananias, um cristão. Que tarefa difícil, né, irmãos? Que tarefa difícil quando alguém é chamado para ir em um lugar que pode custar a sua vida. Que tarefa difícil quando Deus, o Espírito Santo nos incomoda a pregar o Evangelho aonde o lugar é hostil, aquela casa é hostil, aquela pessoa é hostil. Que tarefa difícil quando de repente você conhece alguém e essa pessoa, ela não se encaixa, infelizmente, nos nossos parâmetros, de méritos, para que essa pessoa ela venha conhecer, ou melhor, ela venha se converter. Para que a gente venha pregar o Evangelho, ou, no caso aqui de Ananias, fazer algo que o Senhor está mandando. Que é lógico, Saulo já era convertido. Ele se converteu no caminho de Damasco. Como é difícil para a gente. Como é difícil para um homem. Não é verdade? Haverão questões. Existem questões. Mas tem um ditado, né? E o ditado é: obedece
Não, manda e obedece quem tem juízo. Cabe a nós obedecermos. Cabe a cada um de nós obedecermos. Como muitos crentes, muitos homens, durante a história da igreja, deixou, o conforto, deixou família, deixou tudo o que tinha, obedecendo ao chamado do Senhor, foi para lugares, países hostis. Muitas vezes viu a família morrendo ali. Morreu também. Quantos missionários, quantos homens de Deus, buscando méritos não, buscando obediência à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Aquela vocação, aquele chamado vocacional que o Senhor tem específico para este. Quantos? E quantos de nós, muitas vezes, nos paralisamos, ou até mesmo recusamos, quando o Senhor nos pede a fazer mais, um pouquinho mais. É para a gente refletir, meus queridos. Porque este homem, ele obedeceu à voz do Senhor. E o Senhor ainda falou mais a ele. Mas o Senhor lhe disse: vai que este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e também perante os filhos de Israel. Ananias, ele hesitou. E quem não hesita? Ele sabia quem era Saulo. A fé reformada vê aqui o que é a providência divina. Irmãos, se Deus nos envia, Deus nos prepara. Se é para morrer pelo Evangelho, por pregar o Evangelho, ou como muitos morrem, Deus preparou a cada um destes. É um chamado específico, uma vocação específica para cada um. Amém? Se de repente você fala assim: eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho tempo para isso, lembre-se, é Deus que está te chamando. Deus que está chamando. Há anos atrás, vai para uma faculdade, a gente iniciou uma faculdade, eu coloquei vários, não, mas tem a igreja, tem isso, tem aquilo, não dá. Irmãos, ano que vem a gente termina, para a glória do Senhor. Está entendendo? Se depender da gente, a gente vai colocar barreiras e empecilhos em tudo na nossa vida. Em tudo. Para servirmos melhor o Senhor. Para servir melhor a noiva dele. Então, até a fé reformada vê aqui o que é a providência divina. Deus que controla todas as circunstâncias, mesmo as ações humanas, até as más, como as de Saulo, estão sobre o governo para cumprir os seus desígnios. Porque Saulo era um homem mau, mas havia um propósito ali, irmãos. Sempre existe um propósito. Sempre existe. E aqui é outra coisa. A eleição. A eleição incondicional. Porque se a eleição fosse por mérito, este homem seria chamado por Deus? Se a eleição fosse por mérito, esse homem seria chamado por Deus? Era um homem zeloso pela lei. Era um fariseu, como ele mesmo fala, fariseu dos fariseus. Mas a graça, ele seria chamado alguém que matava, alguém que perseguia, alguém que torturava, alguém que a palavra de Deus, nós vimos no versículo 1 do capítulo 9, Saulo respirando ainda ameaças e morte. Não. Sabe por quê? Porque a eleição, ela é incondicional. A eleição dos santos, daqueles que pertencem ao Senhor, ela foi antes da fundação do mundo.
Deus não esperou ninguém fazer nada para escolher. Deus não esperou o Robson aqui fazer uma boa ação para falar assim, esse merece ser salvo. Deus não escolheu o Douglas ali, né, chegar e se colocar à disposição do Senhor, até mesmo para ler um texto bíblico, né, e buscar ter uma vida ao qual é bem vista aos olhos dos homens e de Deus, para o escolher. Deus não escolhe dessa maneira, mas Deus escolheu este homem, escolheu a cada um de nós antes da fundação do mundo. Porque a salvação não é por méritos, mas é graça, graça imerecida. O que é graça, pastor? Aquilo que nós merecíamos, ou melhor, desculpa, aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação, Deus nos deu. Porque o que nós merecíamos era o quê? A condenação. E Ele teve misericórdia e nos deu graça. Mas Ele escolheu a Saulo, escolheu a mim e a você, antes de criar o mundo, antes de criar qualquer coisa. A sua soberania. Amém? E quando essa graça de Deus alcança alguém, como Saulo de Tarso, irmãos, ela quebra, ela desmorona, ela faz essa vida que perseguia se tornar um perseguidor. Como o Senhor aqui falou a Ananias, vai, versículo 15, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. Apóstolo dos gentios. A condição para ser um apóstolo é ter visto o Cristo ressurreto. O Cristo ressuscitado. Por isso que Saulo viu Cristo no caminho de Damasco. Por isso que Saulo, ou melhor, desculpa, Cristo apareceu a Saulo. Não foi uma visão, mas uma aparição. Para que esse aí fosse levantado, né, apóstolo dos gentios, levasse o nome de Cristo, a palavra de Deus, aos gentios, aos reis, ele cumpriu isso, e também aos filhos de Israel, aos judeus também. E aqui 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em Cristo os nossos pecados são perdoados, meus queridos irmãos. São. Tudo aquilo que Paulo cometeu contra a noiva de Cristo, tudo aquilo que ele fez até aquele momento, todos os pecados, Deus perdoou? Deus perdoou a Saulo? Sim. Mas existem consequências, meus queridos. As consequências não são tiradas. Existem consequências que a gente tem que pagar muitas vezes. A pessoa comete um crime, um homicídio, por exemplo, antes de se converter. E o Senhor o alcançou. Esse homem estava livre. E Deus perdoou o pecado, esse crime, perdoou. Mas ele tem que pagar por isso. E ele tem que ir diante da justiça, se entregar e confessar o seu crime. Entendem? Davi, o rei Davi.
O rei Davi pecou contra o Senhor. O rei Davi, ele comete adultério, homicídio. Foi perdoado por Deus? Foi perdoado. E as consequências desse pecado foram apagadas? Não, irmãos. Natã, né? Usado por Deus ali, falou: a espada não sairá de sua casa. A consequência dos pecados. Saulo perseguiu, torturou, matou. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Consequências. 17. Então Ananias foi, obedecendo ao Senhor, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou para saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então este homem, ele obedece ao Senhor, obedece a esse chamado, ele vai lá na rua direita, entra na casa de Judas, encontra a Saulo, que estava cego, e este homem, conforme o Senhor havia falado no versículo 12, que ele viu impondo-lhes as mãos, este homem impõe as mãos sobre Saulo, clamando para que se recuperasse a vista, porque assim foi falado para ele no versículo 12, para que se recupere a vista. E aqui ele fala, para que fique cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que nós nos atentamos à palavra aqui, que Ananias usa, referente a Saulo, é que ele agora é um irmão. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ele já era um irmão. Ele não era mais um perseguidor. Ananias passa a entender que ele faz parte agora do povo de Deus. Ele faz parte da aliança com o Senhor. Ananias chama Saulo de irmão. O inimigo agora é parte da família da fé. A graça de Deus reconcilia e transforma. O inimigo passa a ser o quê? Parte da família da fé. É o que não cabe a nós, irmãos, como igreja, sermos inimigos uns dos outros. O que não cabe a um crente ter inimizade com o seu irmão. O que não cabe a nós, como crentes, passarmos por algum irmão e virarmos a cara, desdenharmos, desprezarmos. Não cabe a nós falar falso testemunho desses, falar coisa a respeito dele, a respeito dela, porque todos nós fazemos parte hoje da família da fé. Somos o quê? Conhecidos? Somos irmãos. O mesmo sangue que corre na sua veia, agora corre nas nossas veias. Na veia de cada um, é lógico, há um simbolismo, uma ilustração. Somos da mesma família. Um só Pai, para a glória de Deus. Família cheia de pecadores. Haverão desavenças? É lógico que sim. É só colocar uma pessoa na frente sabe, a única pessoa na frente do espelho já tem problema já.
A gente diante de nós mesmos já tem problema, mas temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo na nossa vida. Temos a palavra de Deus que vem nos confrontar, nos direcionar, a pedirmos perdão uns pelos outros, a reconhecermos que aquele irmão, aquela irmã, muitas vezes ainda não amadureceu, mas está amadurecendo. Está amadurecendo. E será que a gente já amadureceu? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, na verdade. Mas lembrai-vos, né, que tem os 3 dedos apontando para a gente. Irmão, Ananias olha para aquele homem que está cego, e o chama de irmão a partir daquele momento. Meu irmão, filho de Deus, filho da aliança. Fazemos parte, meus queridos irmãos, da mesma aliança. Amém? Fazemos parte dessa aliança. Saulo, vamos novamente aqui. Apareceu, versículo 17. Saulo, irmão, o Senhor me enviou para saber, o próprio Jesus, e a prova que Saulo, ele saberia que foi realmente o Senhor que havia enviado Ananias, porque Ananias fala, aquele que apareceu, Jesus que lhe apareceu no caminho. Quem sabia que Jesus tinha aparecido para Paulo? Jesus Ananias teve uma visão de Jesus, mas a aparecer, estar diante de Paulo, somente Saulo. E aqueles estavam juntos, mas não sabiam o que era. Então é a prova que realmente o que foi Jesus que enviou este homem. E esse homem vai e impõe as mãos sobre Saulo. Impõe as mãos sobre Saulo. Isso significa o quê? Transferindo a autoridade, dando autoridade àquele homem. Para quê? Porque aquele homem, como o Senhor falou, ele será um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e perante os filhos de Israel. Autoridade. Não foi derramado óleo sobre a cabeça. Não, porque o óleo sobre a cabeça, isso era feito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Sobre quem? Os únicos que era derramado óleo sobre a cabeça eram sacerdotes, profetas e reis. Mas ninguém. E no Novo Testamento você não vê isso. Você não vê mais isso. Quando os apóstolos levantaram os discípulos, os diáconos, eles impuseram as mãos, dando autoridade àqueles homens. Amém? No serviço da obra de Deus. E a mesma coisa aqui, ó. Ananias não chegou com um chifre com óleo. Ananias não chegou com um recipiente com óleo. Mas Ananias veio e impôs-lhes as mãos. Para que esse homem tivesse autoridade. Ele vem a ter autoridade para pregar o Evangelho. Um futuro apóstolo. Por quê? Porque o Senhor apareceu para ele. Ele viu o Senhor. E também, conforme o que foi mostrado na visão, que ele recuperasse a vista. Então, que viesse para quê? Recuperasse a vista. E aconteceu o quê? Este homem foi curado. E aí outro ponto também, que fiques cheio do Espírito Santo. Saulo tinha o Espírito Santo na vida dele, naquele momento. Saulo tinha o Espírito Santo na vida dele, irmãos. Sim ou não? Saulo tinha. Quando o Espírito Santo passou a tabernacular, a habitar
na vida daquele homem? Quando ele se converteu. Quando o Senhor apareceu no caminho para ele. Quando essa graça irresistível alcançou e ele não resistiu. Este homem que em Efésios fala, quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Os discípulos, no dia do Pentecostes, eles tinham o Espírito Santo na vida deles? Tinham. Mas o que aconteceu com os discípulos lá no dia do Pentecostes? O mesmo que aconteceria com Saulo. Tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está na vida do homem quando esse homem se converte. O que aqui Ananias pede para que ele seja cheio. Por quê? Para pregar o Evangelho. Para que este homem, ele não vacile, para que esse homem entenda que muitas vezes ele vai ser rejeitado, ele vai ser perseguido, ele vai ser apedrejado. Os discípulos tinham o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo os encheu para que aqueles homens que estavam com medo, eles anunciassem o Evangelho. Para iniciar a igreja. Amém? Amém, meus queridos? Você tem um carro, não tem um carro? Aí o carro lá, você vai bater a chave, aí está lá aquele símbolo do tanquezinho, vermelhinho, né? Aqui. Está lá? Não tem? Não acende a reserva? A minha pergunta é, tem gasolina no carro? Tem. O que precisa é encher. É igual o pastor chega sábado, vai para Nagano, 200 quilômetros, eu ligo o carro, está na reserva. Tem gasolina? Tem gasolina. Agora, eu vou cumprir o que eu tenho que fazer? Eu vou chegar até Nagano? Não, são 200 quilômetros. Vai acabar a gasolina no meio do caminho. Então, eu tenho que encher. Este homem, ou nós como crentes, nós devemos nos encher do Espírito Santo para que a gente cumpra aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Para que a gente venha ser fiéis a Ele, para que a gente proclame o Evangelho, para que a gente não se amedronte diante das situações e circunstâncias da vida. Por isso que nós devemos nos encher do Espírito Santo, meus queridos amados irmãos. Você tem o Espírito Santo. Mas precisamos pedir ao Senhor que nos encha, amém? As circunstâncias, as coisas que vão acontecendo, a distância, olha lá, o carro, ele vai andando, vai baixando, e aí a gente precisa o quê? Abastecer, a gente precisa o quê? Se alimentar mais do Senhor, amém? Use essa ilustração. Não para ficar pulando, não para ficar fazendo coisas que são absurdas, não, é para ter coragem, para pregar o Evangelho, é para se dispor, é para que a gente não venha desanimar. E este exemplo é de um homem que foi chamado, e assim o Senhor falou a Ananias, que ele mostrará a Saulo, ou a Paulo, que lhe importa sofrer pelo seu nome. Sofrimentos viriam na vida deste homem, e para que ele resistisse, como resistiu, era alguém que buscava se encher do Espírito Santo. Para nós resistirmos à tentação, para nós resistirmos os momentos difíceis na nossa vida, para que a gente não se deixe levar, irmãos, devemos nos encher do Espírito Santo. Aqui Ananias não está iniciando uma reunião de você quer ser batizado pelo Espírito Santo, vem até a frente que eu vou impor as mãos sobre você para que você receba o Espírito Santo. Não! Um crente, ele já tem o Espírito Santo na vida dele. O que cabe a nós como crentes é nos encher do Espírito Santo, é a gente buscar a palavra.
nos alimentar mais, estarmos presentes no culto, amarmos mais o Senhor, nos dedicarmos, Senhor. Nos dedicarmos, irmãos. Amém? E o que mais acontece aqui? 18. Imediatamente lhe caíram, né, dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A Bíblia não fala, né, que negócio é esse, mas o que nos mostra aqui, caiu dos olhos aquilo que era uma cegueira, não se trata mais disso. E eu aprendi uma coisa, irmãos, aonde a Bíblia se cala, a gente se cala. E agora vem uma outra coisa maravilhosa, sabe, algo maravilhoso, lindo, que aí é, a seguir, levantou-se e foi batizado. Aqui a gente entende que o Espírito Santo não vai habitar na vida de um homem convertido somente depois do batismo. Ok? Então, uma pessoa como Saulo, antes de ser batizada, o Senhor a alcançou. Já faz parte da família de Deus. A pessoa sentiu esse chamado do Senhor. Eu quero fazer parte da aliança do Senhor, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero me batizar. Creia. Esse homem ou essa pessoa já é convertida. Ele tem esse desejo. O Espírito Santo já está habitando na vida dele, para a glória do Senhor. Mas existe um chamado. Existe uma proclamação pública. Existe uma confissão pública. E ela se dá no batismo. Amém? Saulo foi batizado. E é uma ordem, o batismo. É um sacramento. Ele não poderia fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, se não participasse desse sacramento. É um sacramento, é uma ordem, é uma ordem. Então, ele se levantou e foi. É o que eu quero agora, que a igreja agora preste atenção. Ele se levantou e imediatamente foi. Será que na casa desse Judas tinha piscina? Se levantou e foi. Será que tinha um ofurô, né? Toda casa aqui no Japão tem um ofurôzinho lá, né? Mas a gente está falando de do Oriente Médio. É para a gente pensar um pouco, né, irmãos? A gente viu lá na conversão do eunuco, né? Filipe e o eunuco, a palavra de Deus fala que eles desceram ao lugar que tinha água. E aí depois fala que eles saíram, né? Subiram de onde havia água. Dá para se entender também que ali o batismo pode ser por imersão. Pode ser por imersão. Ou também por emoção ou aspersão. Mas olhando ali, a gente pode ver, desceu, subiu, né? Pode ser imersão. E aqui, irmãos? E aqui? Eu acho que o mais lógico aqui é a gente entender: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é mais lógico, irmãos? Imediatamente, olha novamente, a seguir, levantou-se e foi batizado. A seguir, né? Ele levantou-se e Ananias o batizou. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente tem que entender que tanto a imersão, quanto a emoção, a aspersão, são válidas. São batismos válidos. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Mas essa forma de batismo aqui, ela, de forma mais dinâmica, ela é muito mais aprazível, muito mais
Eu digo rápido porque não precisa-se de um tanque, não precisa-se, né, de um lugar, preparar, esperar, até mesmo, né, de repente ter que esperar meses até o verão, se a pessoa chegou no verão. Mas não, né, aonde pessoas podem ser batizadas ali no culto público, com toda a igreja participando. Aqui, eu parei aqui para os irmãos verem, né, que o batismo, ele podemos fazer, é feito tanto por imersão, unção e também aspersão. Todos são válidos, mas observando bem criteriosamente, né, analisando aqui, irmãos, a gente vê que é um batismo que não é por imersão. Ok? Pelo menos aqui a gente vê isso aqui, para a glória do Senhor. O que importa é ter água. Água. Para a glória de Deus. Porque não é a quantidade de água que salva. Não é? O que regenera a pessoa não é a quantidade de água, mas é o quê? É a obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Amém, meus queridos? Então, ele foi batizado e depois depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Um homem que chegou ali para prender esses discípulos. Um homem que chegou, né, vamos dizer assim, tinha sangue nos seus olhos, desejo de morte. Agora estava com os discípulos. Era um dos discípulos. Estava com irmãos, graças a Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Aqui se manifesta a graça eficaz. Deus não apenas chama, Deus, ele restaura completamente. O Espírito Santo aplica redenção, selando o eleito e inserindo no corpo de Cristo. Aquele homem não somente, né, ficou cheio do Espírito Santo, com esse propósito da pregação do Evangelho, ele será um grande, ou melhor, né, um grande apóstolo, um maior teólogo pisando em terras, né, o maior teólogo, né, porque toda a teologia que nós temos está, né, ele escreveu em suas cartas, tudo tem base nas cartas de Paulo. Um dos maiores teólogos, tendo essa autoridade, né, que foi imposto as mãos sobre ele, esse homem cheio do Espírito Santo, para resistir até o último dia da vida dele, o último dia da vida dele, que estava ali diante, né, do seu algoz, para cortar o pescoço dele, e ele estava feliz. Por quê? Porque a vida dele, né, o que ele entendia como vida dele, a vida dele, que é pregar o Evangelho, é ser um servo de Deus, ele fez de forma fiel ao Senhor. Ele fez de forma fiel ao Senhor. Alguém que tinha um passado ao qual, né, ele não queria trazer à tona, mas o Senhor o santificou, o Senhor, né, o regenerou, o Senhor aplicou fé ao coração daquele homem, o Senhor selou com o Espírito Santo, garantindo até que o último dia da vida dele, ele fosse fiel. Fiel. E ele passa a pertencer ao corpo de Cristo. Ele faz parte, ele fica ali com os irmãos, como um bom crente, que gosta de comer, né? Aqui, ó, depois eles foram e comeram, né? E ele ficou alguns dias ali, né, com os discípulos, com os seus irmãos, seus novos irmãos. Ele agora faz parte da família de Deus, ele faz parte, né, da família de Cristo, faz parte da aliança, da nova aliança. Né? A nova vida em Cristo, irmãos, ela é comunitária, ela é missionária e ela é espiritual.
fruto do quê? Do agir soberano do Espírito Santo nas nossas vidas, para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus chama, e Deus chama aquele que Ele escolheu. E aquele ao qual Ele escolheu, Ele capacita. A providência de Deus, a provisão de Deus na vida deste homem, dessa pessoa, né, capacita, o quebranta. Ele o prepara para a sua caminhada. Irmãos, muitas vezes somos tomados, né, por um determinado abatimento, algum desânimo. Não desanima. O que você precisa é se encher mais. Você precisa se encher mais do Senhor. Sabe, quando a gente está desanimado, a gente acorda, teve uma semana difícil, aí chega no domingo, no dia do Senhor, aí fala assim, eu não quero, eu estou tão desanimado, estou tão desanimada. Não, vai. Ananias, foi. Esse chamado que o Senhor tem para nós, porque a gente precisa constantemente, né, nos encher do Espírito Santo. O culto, estar com os nossos irmãos, faz parte. É a congregação dos santos, é onde a gente vai ver os nossos irmãos, a gente vai conversar e de repente aquilo que a gente está desanimado, aquele irmão, ele venceu aquilo. A palavra de Deus que nos sustenta, gente. Porque eu ouvi essa semana uma pessoa falou assim, eu não sou merecedor de voltar, uma pessoa desviada de voltar, né, à casa de Deus, à igreja, eu não sou merecedor. Aí eu falei para essa pessoa, ninguém é merecedor. Ninguém merece. É porque eu saí, eu me desviei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ninguém merece. Se você esperar ter algum mérito para merecer alguma coisa de Deus, você nunca vai. Mas o que a gente precisa é desse primeiro passo contra a nossa própria vontade. Vencer os medos, vencer as vergonhas. Mas dar esse passo de comunhão com Cristo. Sabe, essa chama que está queimando, queima o nosso coração, para que a gente venha desse passo a Ele. A gente tem que quebrar isso, a gente tem que falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Coisas difíceis, Ananias, ele é um perseguidor, eu vou falar com esse homem. Sim, foi Deus que te escolheu, é Deus que está te chamando, foi Deus que te elegeu. E não te elegeu porque você, né, tem alguma coisa boa para oferecer a Ele, porque tudo de bom que a gente tem, vem dEle. Pensou? Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Então, o que é que eu tenho, o que você tem para dar para Deus? Que Ele já não tenha, porque Ele é o Criador. É imerecido. Ele só nos chama. Nos chama. E o que o Senhor Jesus falou, né? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas me seguem. As minhas. Aquelas ao qual o Pai me deu. Saulo. Quem imaginava? Quem imaginava? Quem imaginava que você estaria aos pés do Senhor? Quem? Você? Podia ser qualquer um, menos você, realmente. Porque não foi você, foi Ele, somente Ele que nos chamou. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.